Olá, povo de Deus, graça e paz, que prazer, que alegria estarmos juntos em mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos naquela jornada de Gênesis e Apocalipse, um grande desafio para nós meditarmos em cada ensino bíblico da Palavra de Deus. Estamos ainda no capítulo 1 do livro de Gênesis, que fala sobre a doutrina da criação e quantas riquezas há neste capítulo 1, onde a primeira lição que nos é apresentada é a pessoa de Deus. A primeira figura que aparece é a pessoa de Deus, né? A fonte de todas as coisas, o início, o princípio, né? Ele está sempre desde o princípio, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro, o primeiro e o último. Ele é o nosso Deus, é o primeiro personagem que aparece no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma grande verdade, trazendo o conceito da divindade, trazendo o conceito transcendental, trazendo o conceito espiritual, trazendo o conceito daquele que está sentado no alto e sublime trono e que tem o governo todo em suas mãos. Ele é o princípio de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele não há vida, não há oxigênio, não há vida no planeta Terra, não há coisas organizadas, não há planejamento nem execução de nenhum bem, de nenhum ser neste plano terreno, né? E isso tem tudo a ver com as nossas vidas e pode ser aplicado nas nossas vidas no dia de hoje, porque assim como o Gênesis começa com Deus, também na nossa vida nós precisamos começar com Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos começar com Deus. Mas quantos de nós preferimos começar com outras coisas e não convidamos Deus para os nossos projetos? Nós queremos que Deus entre até com providência, que Ele faça um milagre, mas que Ele não seja o centro dos nossos projetos e dos nossos desejos. Então, tudo que nós venhamos fazer, tudo que venhamos sonhar, planejar ou executar, nós precisamos trazer Deus para o negócio, começar com Deus. Seja na nossa vida pessoal, profissional, emocional, conjugal, familiar, profissional, em todas as áreas da nossa vida, começa com Deus, né? Segunda razão que nós temos aqui é que Deus coloca ordem no caos. A terra era sem forma, vazia, havia um caos, havia trevas. A Bíblia deixa bem claro no versículo de número 2, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Você imagina que a terra era sem forma, vazia e havia trevas. Então Deus disse no versículo 3, haja luz. E aí o que nós vimos, dois exemplos claros, né? Primeiro, identificar os problemas. E segundo, trazer luz para os problemas. Eu só posso identificar o problema quando eu trago luz para os problemas, para então começar a executar dentro daquela necessidade. Então, esse haja luz é a identificação de uma necessidade. Existe um problema, mas eu preciso ver como este problema a fundo, para que com clareza, com entendimento do que está acontecendo dentro daquela determinada situação, eu possa agir. Quantos de nós, às vezes, nos precipitamos nas nossas atitudes porque nós não identificamos a nossa verdadeira necessidade. E, às vezes, queremos resolver as coisas de qualquer jeito. É ou não é verdade? Mas se nós trouxermos luz de Deus para este problema, para este ambiente, seja externo ou interno, que é o nosso coração, então nós vamos identificar o problema, a necessidade, e vamos então resolver a necessidade. Lembra do filho pródigo, quando ele estava lá passando fome, se alimentando da comida dos porcos, e ele cai em si? Esse cair em si é quando a luz vem e ilumina a mente do ser humano, a consciência,
fazendo com que você entenda a sua real necessidade. Quando ele viu a sua verdadeira necessidade, quando ele caiu na real, conforme a linguagem popular que nós utilizamos, quando ele caiu na real, ele falou: eu preciso voltar para a presença de Deus. Então, enquanto você não ver isso, você continua fazendo ainda do seu jeito, da sua maneira. Você tenta resolver as coisas da sua forma, né? Mas quando você traz luz para a situação, você consegue identificar e aí você coloca os pingos nos is e então você resolve o problema. Você sabia que Deus já te deu capacidade de resolver os problemas? Você não precisa ficar dependente de A, de B ou de C. A grande questão é trazer luz para este problema. Para você colocar ordem nesse caos, você precisa da luz de Deus. Deus é luz, né? No versículo de número 4 está dizendo: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Olha, nós vemos na Bíblia Sagrada um outro conceito aqui tremendo nessa doutrina da criação que podemos aplicar na nossa vida. Nem sempre nós vamos estar próximos de quem nós desejamos. Nem sempre existem princípios de separação, existem limites que Deus vai estabelecer na nossa vida. Limites no relacionamento, limites na vida espiritual, limites na vida espiritual, limites na vida ministerial, limites na vida conjugal, né? Em tudo Deus estabeleceu limites, né? Às vezes há necessidade de separação. Existem épocas, existem estações, tudo foi estabelecido por Deus na natureza que pode ser remetido à nossa vida. Nem sempre vai ser verão, nem sempre vai ser primavera, nem sempre vai ser outono ou vai ser inverno o tempo todo. As estações podem mudar. A noite não vai ficar o dia todo como noite, ele vai ser um período de tempo e depois vai vir o dia de novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus faz separação entre luz e trevas. Deus faz separação. Existem coisas que Deus separou e jamais elas serão juntadas novamente. Existem coisas que Deus separou pela sua lei, estabeleceu pela lei, que não podem ser juntadas, que não há comunhão entre luz e trevas. Olha quantas riquezas nós temos no capítulo 1 de Gênesis. E aí então Deus no versículo 5 está dizendo: chamou Deus a luz dias e as trevas noite, houve tarde e amanhã e o primeiro dia. No versículo de número 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. É a questão da separação que continua, né? Deus vai separando porque há uma necessidade. Deus vai separando para estabelecer limites, né? Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento de céus e houve tarde e amanhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o juramento e ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. Olha só que coisa maravilhosa. Olha a questão lógica de Deus. Primeiro uma preparação para depois ver a provisão. A própria terra vai produzir agora o mantimento, os alimentos para aquilo que vem depois, né? Então você vê uma questão lógica que podemos aplicar também na nossa vida. Às vezes a gente quer começar já colocando o carro à frente dos bois, mas cada coisa ao seu tempo, cada coisa no seu lugar, cada coisa sendo progressiva para uma outra vir depois e trazer grande crescimento para nós. Nós vamos continuar meditando sobre isso. O vídeo, para não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui e prometo voltar amanhã. Um grande abraço.